Estamos de volta com o nosso programa Labirinto, hoje falando sobre a culpa, a história da Teresa e do Mark. Nós vamos dar continuidade à nossa história e eu quero antes convidar você que está nos assistindo a fazer parte do clube Amigos da Boa Nova. Anota o nosso telefone para todas as informações que você precisar. 0800 12 18 38. E nós estamos aí falando da nossa história, essa história que o Mark desencarna por conta de uma overdose, onde o namorado da Teresa foi quem começou a vender droga para o Mark, né? Toda essa confusão que acaba se criando, todo esse conflito, este labirinto ao qual nós vamos tentando desesperadamente sair desses sentimentos que nos machucam, que nos causam um grande sofrimento. E a Teresa teve essa grande oportunidade de conversar com o seu irmão para acalmar o seu coração, para se absolver, para entender que ela não tinha culpa neste processo ao qual ele estava passando, ao qual ele passou durante esta encarnação. E ele vem justamente para lhe dar essa explicação. Ele se comunica justamente para que ela pudesse entender a história que havia por trás da história, né, minha gente? Porque nós temos uma história aqui, só que essa história que nós temos aqui, por trás, tem uma outra história ao qual nós estamos tentando cumprir e resgatar algumas coisas que nós trouxemos como missão de vida. E o Mark trouxe como missão de vida dele superar vícios. Difícil, né? Não é muito fácil, não. Ele não conseguiu superar esse vício nessa encarnação. E ele, logicamente, dentro desta bondade infinita de Deus, ele teria uma outra oportunidade. Mas ele queria acalmar o coração dessa irmã, que viveu durante muitos anos com ele, era mais velha do que ele, e ele sabia do amor que ela tinha por ele, por todo o cuidado que ela tinha, mas não era poder dela deixá-lo vivo ou morto, né, minha gente? Nós não temos esse poder sobre o outro. Só ele tinha esse poder de superar mais uma vez o suicídio na sua vida, porque praticamente foi um suicídio, uma overdose, né? Onde nós infringimos esta lei divina em relação a nós mesmos, impedindo que o nosso corpo físico possa continuar aqui encarnado no planeta Terra. E novamente ele foi para o plano espiritual, novamente ele teria uma nova oportunidade para estar superando. Então, olha só, o quanto é importante nós superarmos os nossos vícios, seja qual for o vício, tá, minha gente? Porque às vezes a gente fala de droga, fala de bebida, fala de dependência química, algumas coisas nesse sentido. Fala de comida, mas tem vários tipos de vícios, né? Nós temos jogos, a maledicência, aquele pensamento negativo que nós mantemos diariamente em relação a coisas boas da vida e nós transformamos aquilo em sofrimento, isso também é um vício. O pensamento negativo, a reclamação, olha só quantos vícios nós temos e que nós podemos estar superando. E a culpa da Teresa, que é o tema que nós trouxemos para hoje também, nos mostra o que é que a culpa faz com a nossa vida. A culpa devasta a nossa vida. A culpa não nos libera para recomeçarmos. A culpa não nos deixa enxergar que é necessário a aceitação daquilo que não pode ser modificado. Então tem aquelas pessoas que dizem assim, se eu tivesse estado lá nesse momento, a pessoa não teria morrido. Se eu tivesse chamado a enfermeira, ela não teria morrido. Se eu não tivesse pego o carro aquela hora, não teria acontecido aquele acidente. Se eu não tivesse falado para a pessoa ir num determinado local, naquela hora não teria acontecido aquele acidente. Que poder é esse que nós temos? De impedir que as fatalidades da vida aconteçam. Você pode concluir
que a pessoa que se sente culpada é altamente controladora. E nós temos que sair desse controle. A vida é um fluxo ao qual nós temos que viver, nós temos que flexibilizar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, aceitar aquilo que muitas vezes vem como um grande aprendizado para a nossa vida, não é verdade? Você aí, que tem culpa em relação a alguma situação, por que você não pode estar revendo isso? Por que você não pode usar a força do seu amor, e não a força do seu controle, ou a força da sua culpa para te manter aí, depressivo, inseguro? Usa a força do seu amor. É uma escolha. O que você está escolhendo hoje para você? Você e somente você tem esse poder de escolher o amor, de escolher o perdão, de escolher a aceitação daquilo que não pode, muitas vezes, ser modificado, porque não é a nossa responsabilidade. Então, eu gostaria de estar dizendo para você que eu sei que cada um de nós tem uma história com culpa. Eu tenho as minhas histórias de culpa, achando que se eu não tivesse tomado determinadas atitudes no meu passado, eu não teria hoje que estar lidando com algumas consequências dessas escolhas. Mas por que eu vou estar me culpando? No momento em que eu fiz essa escolha, era o meu melhor momento. Era o que eu tinha de melhor para me oferecer. Hoje eu faria diferente? Significa que eu já cresci um pouco mais, né? Então, vamos sair, vamos nos liberar dessas culpas em relação a qualquer história que você tenha aí. Eu volto já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.